Vamos lá, dar sequência aqui à correção dos exercícios do capítulo, né, de tendência da agricultura mundial. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Espera aí que eu compartilhei a tela errada, compartilhei a tela da apostila. Deixa eu achar aqui. Ué. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Show, localizei aqui. Eu tenho muita coisa aberta no computador ao mesmo tempo. Aí tinha muita coisa. Vocês conseguiram? Estão conseguindo ver minha tela aqui? Dá um feedback aí para mim enquanto eu estou gravando e estou reproduzindo minha tela, eu não consigo ver chat. Show? Então vamos lá. Questão número 12, tá? A partir da década de 60, o período conhecido como Revolução Verde, então essa expressão ela já surge nos anos 40, né, naquele contexto ali de grande necessidade de produção, contexto inclusive que marcava, né, a Segunda Guerra Mundial. Então muitos passam a defender uma necessidade de modernização do campo como forma de você aumentar a produtividade, de você permitir mais alimentos, né, mais matérias-primas. Legal? Esse termo Revolução Verde ele só passa a ganhar destaque, né, essa criação, depois, né, a partir do final dos anos 50, anos 60. Tá legal? Mas essa ideia, essa defesa de modernização, de máquinas, de tecnologias aplicadas ao campo, né, vem antes dos anos 60. Caracterizou-se pelo aumento do controle humano sobre os processos naturais e pelo domínio de técnicas que funcionaram o aumento da produção agrícola, em especial o uso de produtos químicos, tais como fertilizantes, adubos e agrotóxicos. Lembra do macetezinho que eu dei para vocês sobre aquela comparação entre um sistema extensivo e um sistema intensivo de produção? No finalzinho, eu coloquei para vocês o seguinte: maior dependência do meio natural e menor dependência do meio natural. Então, nós estamos falando de um sistema intensivo que, através de irrigação, através de correção do solo, adubação química, né, fertilização química, né, contando com alta tecnologia, né, uma gama grande de tecnologia, inclusive de mão de obra qualificada, diminui essa dependência. Como assim? Você corrige o solo, você aduba artificialmente, quimicamente o solo, né, você faz um processo de calagem para equilibrar esse solo em termos de pH, né? Os solos tropicais são geralmente ácidos, legal? Irrigação artificial, sementes geneticamente modificadas, tá bom? Que vão se adequar melhor àquela realidade de solo, àquela realidade climática, resistir a determinadas pragas, tá bom? Então é isso, beleza? Então, faça o que se pede. Além das características apresentadas no texto, isso aqui é importante, tá? Você primeiro vai ter que identificar as características no texto, certinho? Então, quando ele está falando aqui, ó, o uso de produtos químicos, fertilizantes, adubos, né, e agrotóxicos como exemplo. Então, além do uso de produtos químicos, descreva, então o verbo de comando é descrever. Descrever é falar sobre, desmiuçar, né? Descreva como foi a sua prova. Você vai colocar ali, né, o que foi, como que não foi, dificuldades, né? 2 avanços produtivos obtidos com a Revolução Verde. 2 avanços produtivos. Então, a Revolução Verde, a partir das suas características e dos seus objetivos, por que não? Né? Ela permitiu incorporar mais territórios. Tá legal? Ele permitiu incorporar mais territórios, à medida que permitiu que até uma determinada área, que até então não apresentava as condições ideais para aquele cultivo, pudesse ser utilizado. Certo? A utilização de intensos maquinários cujo objetivo é aumentar a produtividade. Tá legal? Então, você pode relacionar, inclusive, aquelas características daquele modelo moderno. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre modelos modernos, que eu coloquei várias características, certo? Daquele modelo empresarial, né, que caracteriza o agronegócio. Então, aquelas características você poderia colocar ali, né? Assim, o grande segredo é você identificar o que leva essa intensa produtividade? São máquinas, certo? São tecnologias, são sistemas modernos, são insumos modernos, sementes geneticamente modificadas, né? Poderia entrar a parte de biogenética, os avanços, né, da biogenética poderiam entrar tranquilamente aí. Tá legal? Certo? Na B, está pedindo o seguinte: relacione os efeitos sociais. Aí o que eu quero que vocês
leve em consideração que os efeitos sociais eles são diferentes em cada momento histórico, em cada região. Aqui ele está destacando, olha só, os países em desenvolvimento. Aí você pega o seguinte, ó, lê aqui, ó, Brasil. Lê aqui Brasil, que fica fácil. Aí o que, que você vai pegar? Você vai pegar o esqueminha que eu fiz para vocês, aquelas colunas de consequências do agronegócio. A primeira coluna são as características, que por sua vez poderiam entrar aqui. Ó. A primeira coluna entraria aqui na A, no item A. A segunda coluna são as características sociais, são os efeitos sociais, na verdade, tá bom? A terceira coluna são as consequências socioambientais. Então, o que, que você vai pegar? Aqui você vai pegar a segunda coluna e vai colocar aqui. O que, que nós falamos? Intensificação da concentração fundiária, intensificação do desemprego, intensificação da exclusão do pequeno agricultor, a submissão do médio agricultor a essa cadeia do agronegócio, o processo de intensificação do êxodo rural, que porventura vai gerar, né, um inchaço, né, maior dos grandes núcleos urbanos, gerando uma infinidade de problemas urbanos, que a gente vai tratar isso no próximo capítulo, de urbanização. Tranquilo? A gente pode falar sobre a intensificação dos conflitos no campo, tá legal? Da insegurança alimentar, que amplia-se, né, a lógica especulativa dos alimentos, do valor dos alimentos, isso aumenta ainda mais a insegurança alimentar. Tá legal? A pauperização no campo, a pobreza, a miséria. Isso, de certa forma, é um dos grandes, né, assim, um dos grandes problemas, um dos grandes entraves para o desenvolvimento. Então, enquanto o Brasil não fizer uma reforma agrária, cara, o Brasil não vai conseguir avançar em vários aspectos no seu desenvolvimento. Tá legal? Então, repararam aí no macetezinho? Item A, esperava-se que você falasse sobre pontos apresentados na primeira coluna do esquema. Né? Você lendo da esquerda para a direita, mais a esquerda. A B, para você pegar os macetezinhos da segunda coluna, a parte socioeconômica. Tudo bem? Tá claro para vocês? Beleza ou não? Alguma dúvida? Vou entender que não, né? Vamos lá. Questão número 13. O processo de disputa territorial é uma das dimensões relevantes da questão agrária. Então, vimos como uma das consequências o grande conflito fundiário, né? E que tem acentuado no país nas 2 últimas décadas, momento de avanço da fronteira agrícola, momento de avanço do agronegócio, momento de maior conflito nessas áreas de frente pioneira, envolvendo vários agentes sociais que nós discutimos, né? Na aula de semana passada. Beleza? Tendo objetivos diferentes. Então, você tem, de um lado, um avanço de um modelo empresarial e uma necessidade obrigatória, imperativa, né, de você resistir através de modelos alternativos, agricultura familiar, agricultura orgânica, a parte agroecológica. Né? Última década com reflexo do embate entre 2 principais modelos de desenvolvimento no campo. Ou seja, o campesinato, a agricultura familiar, o trabalhador, né, que produz alimentos, a subsistência e o agronegócio. São os grandes empresários que se dedicam às commodities, principalmente, né, aplicando alta tecnologia, altos investimentos, exigindo muito das condições naturais. Então, os problemas são severos, né, com uma agricultura voltada para exportação, de monoculturas. O objetivo é o lucro, tá bom? Então, nós temos essa relação aí. Indique 2 efeitos das transformações capitalistas no campo. Reparem, a questão não está falando que grupo de efeitos. Nós temos efeitos sociais, né? Efeitos ambientais, efeitos políticos, efeitos econômicos. Tá legal? A questão não está apresentando. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Pessoal que vai fazer prova, quando for fazer uma prova, uma questão discursiva, ou vai fazer uma prova, né, que tenha lá a parte discursiva, se fosse eu, Romo, vocês fazendo uma prova para mim. Tá legal? Uma prova para mim, uma prova de P2 para mim. Se vocês colocam efeitos econômicos, sociais, ambientais, políticos, eu iria aceitar tranquilamente, porque eu não estou discriminando. Tá legal? Eu não estou discriminando, então eu aceitaria tranquilamente. Mas, vamos seguir, dentro de uma prova, vamos seguir a tocada. A questão aqui, ó, tá falando de aspectos socioeconômicos. Deu para entender? Certo? A questão está apresentando as contradições, os aspectos que convivem e conflitam, né, no campo, devido a esse avanço dessa modernização, a partir desse aqui, ó, dos aspectos socioeconômicos, que deixa claro, grita para você quando fala disso aqui, ó. Olha só. Beleza? Entre 2 principais modelos diferentes que convivem e conflitam no campo. Então, assim, eu não aconselharia vocês a colocarem consequências socioambientais.
Tudo bem, certo? Então vocês podem falar da intensificação. Cara, é o que a gente falou na questão anterior, no item B. O avanço dos conflitos no campo, da pobreza, da concentração fundiária, da miséria, da exclusão do pequeno agricultor, do desemprego, do êxodo rural. Tudo bem? Então, eu aconselharia vocês a seguirem a tocada, né, das questões socioeconômicas. Tá claro aí? Deu para entender? Entenderam o que eu quis dizer, né? Beleza? Vamos lá, então. Questão 14, né? Multinacionais de alimentos agravam a pobreza. Então, assim, aquela tendência, né, do capitalismo de oligopolização, um pequeno número de empresas controlando uma grande fatia, né, produção de algum bem, de alguma mercadoria, né, ou de serviços, isso é uma realidade que também chega ao campo, né? Então, o avanço do agronegócio vai intensificar ainda mais a lógica de oligopolização, tá bom? Como o texto aqui deixa claro, um texto, né, que antecipa, né, que introduz uma pergunta aqui da UERJ. O documento da ActionAid, apresentado no Fórum Social Mundial, só um detalhezinho, tá? Fórum Social Mundial é um contraponto para o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é organizado pelas grandes instituições transnacionais, é o Fórum do FMI, organizado também com a participação do Banco Mundial, tá? Contando, né, com os grandes agentes privados capitalistas, contando inclusive com a representação oficial dos estados, inclusive com a presença de chefes de estado, chefes de governo, ministros, né, da economia, ministros da fazenda, similares. Então você tem uma orientação neoliberal, beleza? O Fórum Social Mundial tem como orientação uma visão mais holística, mais não, né, uma visão holística, de olhar para o todo, não somente pelo aspecto econômico, mas principalmente pelo social e ambiental. Tudo bem? Então, uma lógica de resistência a esse modelo excludente, né? Revela que um pequeno grupo de empresas, quando a gente fala um pequeno grupo de empresas, matéria do primeiro ano, oligopólio, tá legal? Domina a maior parte do comércio mundial de itens como trigo, café, chá e bananas. Quando a gente fala, por exemplo, do trigo e do café, a gente pensa na commodity, são exemplos de commodities, essas mercadorias, né, de grande importância, de grande relevância para o mercado, cujos preços, né, são negociados em bolsas futuras, em bolsas de valores, extremamente, né, impactados pelo momento, pela conjuntura, pela especulação, tá bom? Um terço de todo alimento processado, preste atenção, processado, é o que você compra no mercado, em grande parte, né? São alimentos processados, transformados. Rômulo, isso tem a ver com o problema de saúde? Muita coisa. Rômulo, isso tem a ver com o problema ambiental, de utilização de embalagens, lixo, descarte? Muita coisa, tá legal? Então, você precisa pensar de uma forma geral. O planeta está nas mãos de apenas 30 empresas, certo? Outros 5 controlam 75% do comércio internacional de grãos. Do total da produção e da venda de agrotóxicos, também 75% estão dominados por apenas 6 companhias. Uma única multinacional, eu queria chamar a atenção aqui, porque esse trecho extraído do Observatório Social, ele antecede o processo de fusão empresarial entre a Monsanto, que aqui no texto está apresentando, detém 91% do setor de produção e venda de sementes, inclusive uma venda casada e ilegal com herbicida, sobretudo Roundup, né? Então, aquela semente geneticamente modificada que é infértil só se adequa, se adapta àquele tipo de veneno produzido pela mesma empresa. Então, é antes do casamento dos infernos, como os ambientalistas chamaram esse processo de fusão empresarial entre a gigante estadunidense Monsanto, surgida no início do século XX, com participação na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, produzindo inclusive armas químicas, que a partir da Revolução Verde se direciona, né, percebe um campo aberto para investimentos. Ela se destacou muito na produção, por exemplo, de gás de ar-condicionados, de PCBs, que são produtos químicos extremamente nocivos, que levaram à contaminação de milhões de pessoas, inclusive a morte por câncer. Tá legal? E a Bayer, a gigante alemã do setor, né, químico-farmacêutico, que vai bancar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala disso, a gente fala Hitler, né? Perceberam isso, esses interesses, que também vai se direcionar para
para esses investimentos, para esse campo aí a partir do agronegócio. Tá legal? Então, foi chamado de casamento dos infernos pelos ambientalistas, pelos economistas, por cientistas políticos. Tá legal? Reparem. Reparem. Assim, de uma forma bem crua, bem dolorosa. A Monsanto produzindo doença e a Bayer vendendo uma possível cura. Perceberam isso? Esse interesse? Assim, cara, é algo, né, complexo, né, da gente, dimensões para a gente entender, mas é a realidade, né? O texto faz referência ao processo de modernização da agropecuária mundial, tendência, né, da modernização do campo no espaço mundial, com a formação e expansão de complexos agroindustriais, que você já domina, os famosos CAIs, que no Brasil começaram a surgir com o JK, momento, inclusive, da abertura econômica, da chegada de multinacionais, tá bom? O que são os CAIs? São grandes complexos, grandes cadeias produtivas que integram setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. São estruturas comandadas, né, pelo capital financeiro. Gente, caiu a conexão aí, vocês estão me escutando? Estão me escutando, galera? Agora sim. Tô só te escutando, mas não tô. A sua transmissão parou. Caiu aqui, não sei como que vai ser a parada aqui, mas vou botar para gravar de novo, tá? Tá todo mundo me escutando? Não, assim, caiu a transmissão e, consequentemente, deu merda aqui na gravação. Mas vou tentar de novo, vamos ver como que vai ser no final, que só no final que ele me dá o que aconteceu, assim, de o que salvou, o que não salvou, o que deu de vídeo. Tá beleza? Mas vamos aqui.